Fala, galera! E chegamos em Éfeso e só tem a gente aqui. Olha mais, a gente chegou. A gente tá da galera que trabalha aqui. Vários cachorros. E nossos amigos, doguinhos. Muitos dogs. Não, com certeza. A gente chegou, a moça que cobra o bilhete tava abrindo ali, ligando o computador. Sim. E eles abriram às 8, pontuais. Pontuais. E a gente saiu de casa às 7, deu super certo. Foram 700 liras por pessoa pra entrar aqui. Oh. Sem brigar. Sem brigar. O tamanho desses tamanho. E para chegar até aqui em Éfeso, tem várias opções de trem para a cidade próxima, que é Selçuk, mas os trens chegavam aqui quase 9 horas da manhã e a gente queria chegar assim que abrisse para pegar tudo vazio. E deu muito certo. Deu super certo. Porque, pelo que a gente viu, esse lugar lota, mas lota demais. Então, fica muito cheio. Chegar cedo é o canal. Então, foram algumas aventuras de alugar esse carro, porque eu nunca vi uma cidade tão difícil de estacionar que nem Esmirna. Mas deu super certo, a gente chegou aqui. E um dos objetivos da gente chegar cedo é a gente conseguir ver o lugar sem ter tanta gente mesmo. Então, nosso objetivo agora é chegar, dar uma volta completa para ver o lugar todo com mais calma. Depois a gente volta contando com mais tranquilidade toda a história, porque tem muita história. Nossa. Esse é um lugar que está mencionado na Bíblia, pessoas muito importantes passaram aqui, tem muitas histórias de gregos, romanos, enfim. Muita coisa aconteceu aqui, então a gente vai contar com calma depois. Olha que da hora, Bia, a gente tem esse lugar só pra gente, completamente vazio. Totalmente. Então olha isso. Olha esse céu. E agora são 9 horas e a gente começou a ver o pessoal que trabalha aqui andando com as coisas em volta, mas de pessoas visitando só a gente por enquanto. E logo aqui, atrás do auditório, tem a entrada onde as pessoas que iam palestrar entravam. Então, tanto gladiadores, pessoas importantes, iam passando aqui por trás, andando por um caminhozinho até chegar no auditório do anfiteatro. Imagina um palestrante chegando aqui e olhando uma multidão de 25 mil pessoas esperando por ele falar. Incrível. Senhoras e senhores, vos apresento Bianca do canal Bidog. Olha que absurdo. Que lindo. O céu, nossa, o fundo. Gigantesco. É absurdo, é muito grande. É muito grande. Chocada. E terminamos de fazer a nossa ida e a volta, a gente passou gravando e aproveitou que estava vazio também. Agora já são quase 11 e está bem cheio, a gente já viu vários grupos passando. E a gente está voltando agora para a entrada por onde a gente chegou, porque aqui nesse sítio arqueológico tem duas, tem a de cima e a de baixo. Elas são bem parecidas, a diferença é que a de baixo tem banheiro. Acho que percorrer por cima ou por baixo tanto faz. E agora falando um pouco sobre o que foi Éfeso, o que é essa cidade, por que ela é tão importante. Ela foi fundada há mais de 3.000 anos pelos gregos, passou pela mão dos persas, dos romanos, então é uma cidade muito antiga. E ela foi a segunda maior e mais importante cidade do Império Romano, só ficava atrás de Roma. E até por isso que todas essas ruínas que a gente está visitando são enormes e tudo que a gente viu não dá nem 10% do que existe aqui. Muita coisa sendo escavada e eles já ficaram mais de 100 anos, né, escavando aqui. Sim, já começaram em 1800 quebradinho para escavar e ainda continuam. A gente passou agora, a galera indo com trator, cavando, batendo, enfim, ainda estão explorando bastante coisa aqui. E o auge de Éfeso mesmo foi lá pelo século I depois de Cristo e ela era super importante porque tinha um porto. E o mar Egeu chegava até aqui na cidade, então era super importante economicamente e também atraía comerciantes de todos os lados. E, além disso, outra coisa que atraía muitas pessoas para essa cidade era por peregrinação, porque aqui em Éfeso ficava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o Templo de Ártemis, que a gente vai visitar hoje também.
O que restou dele, pelo menos. Que não é muita coisa, gente. Então, já acertando um pouco a expectativa das maravilhas antigas do mundo, não são tão bem parecidas com as maravilhas que a gente tem hoje. Sim. A cidade onde a gente está chama Éfeso em português, mas em inglês ela chama Éfesos, e aqui na Turquia todo mundo chama de Éfes. Então, se a gente falar qualquer um desses nomes no vídeo, da mesma cidade. Éfeso. 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 Isso. Olha só, estamos sem blusa, sem touca, faz tempo que a gente não grava um vídeo num sol, num dia tão bonito como hoje. Falando um pouco mais de Éfeso, eu acho que se você for religioso, cristão, enfim, tem uma importância muito grande na Bíblia, porque aqui Éfeso é uma das 7 igrejas do Apocalipse, então o apóstolo Paulo passou por aqui, e também abrindo um pouco de parênteses, pode ser que algumas coisas que a gente fala não seja total verdade, enfim, vai um pouco na crença, na religião, são fatos que foram documentados pós a Bíblia. Então, acredita também que o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse aqui, inclusive a Virgem Maria morou aqui e morreu aqui. Então, além da peregrinação, que nem a Bia falou, sobre a adoração da deusa Artemis, também é um lugar muito importante para os cristãos. Então, a peregrinação cristã aqui também é bem importante e bem forte. E logo na entrada do sítio arqueológico, já tem vários canos de argila. Então é muito doido pensar que 2000 anos atrás já tinha toda essa questão de encanamento, para como eles iam trazer água para a cidade. Tem até, inclusive, o resquício dela aqui. E como já era de se imaginar, a gente está aqui logo na entrada do sítio arqueológico e tudo é mármore. Olha que absurdo esse corredor. E é mais incrível ainda porque tudo é muito claro, contrastando com o céu, e é muito mármore. Várias colunas enfileiradas aqui. Assim, várias já estão, tem só alguns pedaços e tal, mas dá pra ver muito... Algumas tem alguns detalhes, enfim. Todo o detalhamento delas, é incrível. E pensar que isso tem, sei lá, 2000 anos de idade. É absurdo, e algumas coisas também bem claras ainda. É impressionante. Acho que diferente de muita zona arqueológica que entrava, a gente tinha que andar até chegar nas estações. Aqui você entra, você já vê bastante coisa. Essa daqui é uma das ágoras, onde realmente a galera se encontrava para fazer comércio. Então tinha várias casas, mercados, as pessoas vinham aqui para filosofar e fazer negócios. E logo aqui do lado tem o Odeon, que era um mini teatro. Na verdade, a gente já viu o grande teatro daqui de Éfeso mais tarde. Mas aqui era onde aconteciam as reuniões menores. E nossa, essa parte aqui ficava toda coberta também. Então era interno. Uhum. Nossa, não sabia, acho que eu não tinha visto uma dessas cobertas. Sim, porque essa é menorzinha, né? E como a gente comentou, muito aqui está sendo escavado, mas essa parte que já foi descoberta, até o último banco ali em cima estava totalmente coberto. Imagina, tipo, vários metros de terra e tudo isso estava escondido. Então, acho que o que eu fico imaginando é esses montes, esses morros aqui atrás. Provavelmente tem muita coisa para descobrir ainda. Então tem muita coisa sendo escavada, então pode ser que, sei lá, daqui uns anos você volte aqui e vão ter novas áreas, novas escavações. Sim. Então é incrível. E pensar que isso estava tudo soterrado, tipo, centenas de metros abaixo ainda. Sim. Bem bonito. O trabalho que eles fizeram reconstruindo, colocando alguns arcos, enfim, ficou super bonito. É tão comunitário que os cachorros e os gatos vivem em harmonia. Relativa harmonia, né? A gente viu uns brigando também. Principalmente quando aparece comida. Sim. Logo ao lado do Odeon, a gente tem o Titaneon. Nome difícil, mas enfim, aqui era onde ficava o fogo sagrado e também ficava uma estátua de Artemis. Artemis era a deusa relacionada à fertilidade, então essa estátua ela é um pouco inusitada. Entende-se que podem ser ovos, seios, enfim, aquela parte ali embaixo. Além do principal que tinha do templo de Artemis, tinha outros templos menores espalhados por aqui. E aqui não é só as colunas que são de mármore, tem muitas partes que o chão é todinho de mármore. Então agora a gente tá numa descida, vocês estão dando pra ver o quão molhado tá o mármore aqui. E eles até colocam algumas partes pra não escorregar. Mas foi o suficiente pra Bia. A primeira pisada que eu dei, eu só fui, assim, e, nossa, e não é que choveu, é só a umidade que a noite estava bem frio, já fica úmido e o pessoal escorrega. O bom é que tem essas partes que é mais tranquilo de andar. Aí agora a gente tá só, eu pelo menos, vou descendo só nas bordinhas das pedras de mármore para não escorregar.
não era todo mundo que sabia ler. Então tem várias pedras dessa aqui pela cidade que mostram o que era. Então essa aqui é de medicina, provavelmente algum hospital. Aquela a gente ouviu uma galera falando que era farmácia. Mas tem várias, né, desses desenhos. Espalhados por aqui. E além das colunas de mármore, a gente tem várias estátuas, várias representações aqui feitas de mármore também. Eu acho que nessa praça aqui é bem legal porque tem várias delas espalhadas, inclusive algumas juntas aqui que talvez eram uma fonte, alguma coisa, que tem detalhes muito legais assim de desenho. E tem uma ali que é a mais legal, talvez daqui, que é essa daqui, que é da deusa Nike. Ela representa a vitória, celebração, então ela é sempre representada com asas, alada e segurando uma folha de louro, porque ela era meio que a divindade que celebrava as vitórias das batalhas, vitórias de campeonatos, guerras, enfim, até competições, conquistas. Ela era a deusa que representava isso. Nossa, eu acho que a melhor parte de visitar essas ruínas é ter que imaginar o que eram as coisas aqui, e se tinha teto ou não tinha teto. O que será que era esse arco? Será que tinha mais prédio em volta? Tem várias colunas que são super altas e super parecem que faziam parte de dos templos romanos que a gente vê restaurado em alguns lugares. Nossa, é incrível. Não, com certeza. Eu acho que esse sítio é um dos que a gente viu que tem mais coisa, assim, mais detalhe, mais... Tudo muito junto, né? É. Tipo, muito próximo umas coisas das outras. Ah, novamente, 10% só escavado, então talvez quando eles chegarem no 100, você vai ter que andar bastante aqui para ver tudo. Mas é magnífico, assim, então, novamente, quando a gente fala que era a segunda maior cidade do Império Romano, imagina-se também que é uma das segunda maior cidade do mundo. É verdade, sim. Então, assim, é absurdo esse lugar, o tanto de gente que tinha e a importância dele. E ainda mais que antigamente era difícil de juntar tantas pessoas num lugar só, assim, Sim, então... fazer prosperar também. Sim. Nossa, olha a cor desse mármore. Bem legal. Que absurdo. Muito gelado. Por mais que o sol tá batendo nele, ele tá muito gelado. Olha. Ah, coloca a mão pra você ver. Nossa senhora, parece que tá molhado de tão... Parece uma molhada de tão gelado. Absurdamente gelado. Toda essa parte aqui parece que são vários cômodos, mas eram casas de pessoas. Ah, talvez as pessoas que não tinham tanto dinheiro e moravam mais em lugares menores, assim. Mas... E eu acho que quando a gente fala cômodos, realmente era um cômodo para várias pessoas morarem junto. Sim. E muita coisa sendo escavada ainda, né? Essa parte aqui é incrível. A parte que desce até a biblioteca, eu não sei se era assim na época, enfim, mas é absurdamente bonita. E Foi aqui que eu caí. escorregar. Exatamente o que eu ia falar, porque calçada inteira de mármore é absurdo. Nenhuma câmera foi machucada nesse processo, gente. É. Só uma Bianca, mas isso aí fez parte. Nossa, e tem vários monumentos e coisas muito legais, que infelizmente as que a gente vai mostrar, mas que uma das coisas que eu mais tô gostando de visitar aqui são os corredores. Porque essa descida com as colunas, o chão totalmente de mármore que escorrega, gente, tem que tomar cuidado. Totalmente de mármore, e imaginar as pessoas andando aqui no dia a dia delas 2000 anos atrás, é incrível. E a gente comentou no começo que Éfeso é uma cidade que foi fundada 3.000 anos atrás, mas toda vez a gente fala 2.000, porque uma cidade tão antiga, ela foi destruída e reconstruída muitas vezes. E essa cidade de Éfeso que a gente vê hoje foi reconstruída pelos romanos, que foi mais ou menos no século I ali, que foi quando ela estava no auge e onde teve mais construções e mais coisa e mais riqueza concentrada aqui. E que nem a gente tinha mostrado lá no começo, os romanos entendiam muito de como trazer água e ter o encanamento da cidade. E essa aqui era uma fonte, que tinha logo aqui no meio da descida. Logo ali do lado ficavam as casas de banho, que também acho que os romanos eram bastante conhecidos pelas casas de banho. Romanos Sim. E não falar de casas de banho, porque basicamente eles construíam as cidades onde tinham lugares bons para casas de banho. Sim. Então aqui tinha banho. A gente estava discutindo um pouco se talvez as pessoas mais ricas viam nas públicas ou não. Mas enfim, aqui em tese eram várias casas de banho. Sim, dá até pra ver, acho que cada divisão dessa de parede ali era uma salinha. E aqui tá explicando que, na verdade, essa parte das casinhas também era tipo um conjunto habitacional. Então, eram 6 condomínios de várias casinhas. Então, tinha um pátio, tinha algumas coisas no meio, mas era um conjunto de várias casinhas aqui.
E vale lembrar que aqui você tá na frente das fontes, você tá perto da biblioteca, enfim. É um lugar onde acontecia muita coisa. Então, essas casas, elas chegavam até 11 metros. Então, eram casas das pessoas ricas. Geralmente, a elite morava por aqui. E olha, vai daqui até ali embaixo. Ah, e esse galpão ali, tem a parte coberta, são outras escavações que rolam aqui. Até, inclusive, tem que pagar a parte pra entrar lá. Ali, especificamente, a gente sabe que eram cerca de 7 casas enormes da elite aqui que morava em Éfeso. Ali era realmente as mansões da cidade. Vou ver se eu acho foto, porque é bem bonito. Tem várias pinturas e desenhos que a gente viu, mas era 15 euros para cada um a mais para entrar lá, alguma coisa assim. Então, a gente conta só nas fotos hoje. Nossa, e é muito legal de quando a gente vê uma escadinha que tá permitida entrar, a gente vai se enfiando pra dar uma explorada. Nossa, olha essa vista. Nossa, olha, a gente tem uma vista de cima daqui. Incrível. Ó, toda essa gente saindo dali, o que você acha que eles estavam fazendo, hein? A gente já vai ali e a gente já vai ali ver a biblioteca. Nossa. Isso aí é brincadeira. Ali é o banheiro. A gente vai lá mostrar pra vocês como era um banheiro. Como era um banheiro antigamente. E olha que pra época já era considerado muito sofisticado. Então. E agora estamos entrando no banheiro público. Era um banheiro público. Eu nem sei qual parte que é mais inusitada desse banheiro. Se é o fato de ele ter 40 lugares. Havia muita gente. Dava pra quase um cinema. Se colocar um filminho aqui. E olha o espacinho de um pro outro. Não, você sentado aqui, com certeza tem alguém do lado. E aqui tinha água corrente. Sim, e como a gente estava comentando, era bem sofisticado para a época, porque é uma latrina aqui embaixo, então é bem fundo, ficava água correndo aqui embaixo para levar a sujeira, e aqui, nesse vãozinho daqui, ficava passando água limpa para as pessoas se limparem. E usar o banheiro era um evento social, então por isso que tinha tanto lugar para tanta gente, e era bem normal, você vir ao banheiro e conversar, trocar ideia. E pra conversar falar da vida. Sim. Se a gente acha hoje em dia aquele mictório ou os boxes muito apertadinhos, imagina aqui na época tudo aberto, um sentado do lado do outro. Sim. E vale lembrar novamente a diferença de classe. Aqui o banheiro público era para o povão, assim. Quem era mais elite tinha seu próprio banheiro na sua casinha. Quase na mesma ideia. E se você já pesquisou, já viu qualquer coisa aqui sobre Éfeso, provavelmente foi essa estrutura aqui que apareceu nas pesquisas. Esse é um dos edifícios mais conhecidos daqui do sítio arqueológico, que é a Biblioteca de Celso. E ela foi construída em homenagem a Celsus, que foi um governador da época, e foi um centro de conhecimento super importante. Foi a terceira maior biblioteca do mundo na época, e ela tinha mais de 12 mil exemplares, então, que era muito para a época. E a gente está falando do século I depois de Cristo, então os exemplares de uma biblioteca não eram exatamente como a gente tem hoje. Eles escreviam em papiros, que eram feitos de plantas e não era feito aqui, eles importavam lá do Egito. E a Biblioteca de Celsus começou a ficar tão grande e ficar tão conhecida mundialmente que os egípcios ficaram meio com inveja, com ciúmes ali e pararam de exportar o papiros. Eles falaram, como assim? Essa biblioteca tá ficando mais legal, mais importante que a de Alexandria, no Egito. Não pode. Então os egípcios ficaram com intriga ali, eles que não queriam mais exportar o papiros e os romanos tiveram que dar um jeito, eles inventaram o pergaminho, que os escritos eram feitos em couro. Diferente do papiros, eles não enrolavam o que estava escrito, eles empilhavam e costuravam do lado e assim nasceu o livro. Dá pra imaginar a galera ali, ó, montando um monte de livrinho, costurando corrinho, falando, ó, tá aqui, ó. Imagina se eles vissem agora que nem papel a gente usa mais. Mas enfim, incrível. Esse lugar é absurdo, então a arquitetura dele eu fico muito impressionado, porque é muito grande. E é todo encravado, cheio de detalhes. O estilo arquitetural que eles faziam bastante na época da Grécia, inclusive o Pantenon, assim, vários templos romanos, é que quanto mais alto, menor é a coluna. A coluna de baixo é maior que a coluna de cima, que era para dar um efeito de grandioso, parecer maior, basicamente. Provavelmente eu tenho uma boa vista da biblioteca lá do banheiro.
pra ver pra cá. Acho que aqui dá pra ver, né, que tinham 3 andares, porque esse aqui era o primeiro, aí vinha o segundo e o terceiro e um teto. Incrível. E que nem tudo aqui no sítio arqueológico foram coisas que foram sendo escavadas. E essa biblioteca, todo esse paredão aqui da frente, ele tava caído, ele não ficou de pé. São 2000 anos de história e aqui tem bastante terremoto também. Então ele foi totalmente destruído no último terremoto e não foi reconstruído. E só em 1970 que continuaram as escavações aqui e ergueram todo o paredão de volta. Que é a parte de dentro, né? A parte de dentro talvez é um pouco menos de detalhe, não tem tanto cravado que nem é lá fora no mármore. Mas imagino que era salas, enfim, a entrada onde eles guardavam os livros e atrás tem uma visão enorme do paredão. Nossa, aqui é enorme mesmo. E além da estrutura do prédio em si, os detalhes que eles colocaram nessa fachada da biblioteca é absurdo. É tipo, talvez seja das mais incríveis que a gente já viu. O teto. O teto, ele é todo detalhado. Todinho. Dá um visual incrível. E tinham várias estátuas aqui também. E logo ao lado aqui da biblioteca, a gente tem uma outra ágora. Bem-vindos ao shopping center aqui de Éfeso. Então, aqui era a ágora comercial, então era de fato onde tinha a maior parte do comércio, onde os comerciantes colocavam suas lojas, produtos para vender. A leitura não era propagada para as outras pessoas, então uma forma que eles encontravam de declarar o que estava sendo vendido é na forma de desenhos. Então você vai ver várias placas aqui, tem outras ali, ó, que é justamente do que era vendido em cada uma das vendinhas. Então aquela dali tem um vaso, essa aqui talvez um escudo, outro vaso, isso aqui parecem animais, talvez. Enfim, essa ágora aqui era onde se juntavam muito mais os comerciantes. E também era uma parte mais perto do mar que tinha aqui, então tinha muita troca, fazia sentido pelo tamanho da cidade também ter 2 centros de comerciais tão grandes aqui perto. E dá pra ver até ali na frente onde ia. Tipo, toda essa parte das colunas formavam um retângulo gigantesco, que era a parte do mercado ali. Então, era realmente enorme. E chegamos no anfiteatro. Nossa, ele é enorme. E como a gente falou, Éfeso foi uma cidade enorme no Império Romano e não poderia faltar um anfiteatro para a parte de entretenimento da mesma proporção. Então, esse aqui era um anfiteatro da cidade de Éfeso. E aqui rolavam apresentações musicais ou teatrais também. E Tinha até briga também. e tem Você tava lá no meio porque... resquícios de gladiadores. Não é exatamente o formato que nem do Coliseu assim, mas acredita-se que rolava as brigas de gladiadores porque, diferente de outros anfiteatros, esse aqui, a parede lá de baixo é mais alta. Então, Tinha leão? protegia um pouco, né? Não sei, o leão pulava aquilo ali facilmente. Verdade. Fica a dúvida aí. Cada cidade romana importante tinha um anfiteatro e estimam que ele tinha que ter a capacidade para 10% da cidade. Esse aqui cabe 25 mil pessoas. E então eles acreditavam que a cidade de Éfeso, no auge, chegou a 250 mil pessoas, o que era muita gente para a cidade naquela época. É bem interessante como que dá para ter uma ideia do tamanho de uma cidade de acordo com essas medidas, principalmente da parte de entretenimento, né? As cidades romanas, elas tinham uma arquitetura parecida. Sim. Então, eles usavam a mesma ideia de uma para outra, assim. Se dá para medir uma pela população, pelo tamanho do auditório, provavelmente as outras também davam, porque eles usavam as mesmas regras, boa parte delas, não todas.
talvez já esteja dando até para perceber, mas esse anfiteatro, além de grandioso, ele tem uma ótima acústica. Então a gente tá bem longe daquela galera, mas o som tá chegando perfeitamente aqui. E inclusive rolavam shows aqui, então teve a apresentação do Sting, apresentação de ópera também. Só que eles pararam de fazer, acho que iam avaliar como fazer a vibração e a presença de tantas pessoas aqui não prejudicarem tanto assim, por ser afinal de contas, um monumento histórico, né? E se você acompanha o canal aqui, esse anfiteatro é 5 vezes maior do que a gente viu em Plovdiv, que já era enorme. Eu acho que o de Plovdiv era tipo isso daqui, né? Eu acho que até essa altura. Sim. Mas daqui pra cima ainda tem mais e ele é muito mais amplo. Muito. É absurdo. O de Plovdiv era bem bonito porque eles tinham restaurado ainda o arco em cima do auditório. E que nem a gente tinha comentado aqui, a cidade de Éfeso era um porto super importante pra época. E daqui dá pra ver uma rua que vai até lá na frente. E essa era a rua do porto. E lá na frente, daqui de cima daria pra ver onde chegava o rio, que depois desaguava no Mar Egeu. Só que à medida que os anos foram se passando, foi uma cidade gigantesca, então teve um impacto no rio e ele foi assoreando. Então foi trazendo mais e mais sedimentos e depósitos até que secou e não dava mais para nenhum barco chegar aqui. E aí foi também quando Éfeso começou a decair. Era o porto basicamente que trazia vida para a cidade, porque vinha muitos comerciantes de todos os lados e Éfeso está entre a Ásia e a Europa. Então era super estratégico. Com o fim do porto, chegou muitas doenças e os anos foram se passando, a galera foi saindo de Éfeso e inclusive até que se concentraram onde fica Selçuk, que é a cidade mais próxima daqui de Éfeso. E talvez isso entregue minha nerdice, mas quando eu vejo que essa galera aqui, eu acho que é uma excursão de escola. Toda vez que eu vejo uma excursão assim, eu fico pensando como seria legal poder visitar um lugar desses, um sítio arqueológico desses, na época da escola, quando a gente estava estudando sobre Império Romano e a expansão do cristianismo e todas essas coisas. Então, nossa, deve ser muito legal. Éfeso era uma das 7 igrejas do Apocalipse, e o motivo de Éfeso ser tão importante é porque Jesus mandou, através do apóstolo Paulo, uma mensagem para a igreja de Éfeso. Aí entra um pouco da minha interpretação. Era uma igreja que era bem vista por Jesus, ela era muito boa em reconhecer falsos profetas e julgar que eles eram falsos, mas ela tinha se desvirtuado um pouco do caminho principal, que era o caminho de amar Deus. E talvez um pouco desse desvirtuamento, enfim, aqui entra um pouco de interpretação. Era um dos motivos que Paulo não foi bem recebido, porque ele veio nesse mesmo anfiteatro pregar sobre Jesus Cristo, mas ele teve que sair daqui às pressas e queriam prender ele, expulsar ele da cidade. Tanto que ele ficou muito pouco tempo aqui. Então o que aconteceu é que, enquanto ele estava aqui falando de Jesus Cristo, os comerciantes não gostavam. Enfim, a gente falou, Éfeso era uma grande cidade de comércio. E, como era uma cidade que adorava a deusa Artemis, é um lugar onde os comerciantes vendiam muito estátuas da deusa. E quando o Paulo começou a falar de Jesus, enfim, acreditar em outras coisas que não era deusa, eles perceberam uma queda nas vendas das estátuas. E, então, isso teria feito eles expulsarem Paulo daqui e fazer ele ser meio que exilado da cidade. E logo saindo do anfiteatro, a gente já dá de frente para a Rua do Porto, que nem a gente estava mostrando lá de cima. E daqui já deveria dar para ver o mar, o rio, Marcos, onde dava... caravelas ali trazendo especiarias, tapetes. E é incrível, eu acho que assim, boa parte das civilizações que a gente viu, até mesmo quando a gente foi em Chichén Itzá, a história era bem parecida. Grandes populações, de repente sumiu, porque escassez de água, muito provavelmente. Sim. Falta de chuva, mar sumindo, água sumindo, rio sumindo. Até no México era um pouco mais complicado por causa da falta de rios, mas no final a gente vê que várias civilizações antigas caíram pelo mesmo motivo, assim, realmente a cidade foi se distanciando do recurso principal ali, talvez que era a água das pessoas, e foi acabando até sumir. Os famosos recursos naturais. Exato. E aqui a gente está chegando na entrada inferior das ruínas. E tem um cafezinho ali do lado, tem uma lojinha do museu e os banheiros. Então, e o nosso carro tá lá em cima. A gente ainda vai ter que voltar mais uma vez. Mas aqui termina, então tem um outro estacionamento, tem algumas lojinhas aqui fora. Mas sem sair a gente não consegue voltar. Sim. E agora a gente vai almoçar e logo depois a gente vai visitar o Templo de Artemis. Isso. Ou o que sobrou dele.
This is this one. Aham. Ok. It is made from meat and seafood. Ele tá mostrando pra gente, mostrando as fotos, contando o que é. Gostei. Tá com uma cara boa. Ele falou que é tudo menu do dia, tudo super fresco. E acaba bastante. E se acabou, ele só passa a mão aqui no quadro e já tira. E a gente vem em Selçuk, que é uma cidade que tá colada. Na verdade, Éfeso hoje faz parte da cidade de Selçuk. E a gente procurando um restaurante pra comer, a gente só ordenou pelo mais bem avaliado ali e a gente chegou nesse daqui. E a gente tá vendo um prato. Ih, tá vendo mais comida. Ok. Não worry. Ele é um amorzinho. Ele toda hora tá tentando falar, não, se tiver alguma coisa, algum problema, vocês me falam. A gente troca, a gente muda. Se você não gostar da sopa, a gente vai e volta. Mas enfim, foi o restaurante que a gente achou aqui em Selçuk, que era mais bem avaliado. A gente chegou ali pra dar uma olhada no menu e o senhor recebeu a gente super bem. Explicou toda a comida, falou que é a melhor comida que você vai comer daqui na sua vida. E ele... Bem na Lábia Turca. É, exato. Mas tudo tá com uma cara muito bom. Então a gente pediu 2 sopas. Eu pedi uma de frango e a Bia pediu uma de lentilha. Lentilha. Fora isso, a gente pediu um prato de espinafre com iogurte, parece absurdamente bom. E eu pedi um outro que é uma saladinha e umas almôndegas. Sim. Daqui a pouco chega. Mas a sopa tá absurdamente boa. Essa sopa de frango, ó, ela é bem cremosa. Nossa, tá com uma cara muito boa. Nossa, tá muito... É tipo uma canjinha mesmo de frango. É bem potente, bem densa. O gosto é de creme de leite. Tem leite ou alguma variação de iogurte que eles colocam aqui. Mas é muito boa. Pode ser por causa do fator fome. Eu acho que não, mas tá tudo muito bom. É uma comida feita com carinho e amor. Nossa, e acabamos de sair do restaurante. Que comida boa, meu Deus. Comida boa, todo mundo amigável. Enfim, Nossa. acho que Serviço sensacional. nem tem que falar pra Bia. Eu acho que as pessoas na Turquia são muito gentis. Acho que Nossa, muito. Todo mundo que a gente conversa, troca ideia. Eles são muito amigáveis com o estrangeiro. Sim. Assim, até agora a gente não pegou alguém que falou alguma coisa mais. Foi mais food, né? É. E também eu acho que a gente tava passando só pelas cidades grandes e a Selçuk, que é onde a gente tá agora, que é uma cidadezinha, né? Então, nossa, era o senhorzinho que cuidava do restaurante vindo conversar e o amigo dele chegou e aí, não, mas de onde vocês são? Foi muito legal. Deixa se inscrever no canal. É. Sensacional. Adoro viajar, gente. Sim. É muito bom. Mas a comida ficou 340? 340 liras. Super barato, né? 340 Nossa. que a gente comeu. Nossa. Cada um pegou uma sopa, um prato principal, muito pão, pão muito gostoso e as bebidas. Sim. E a gente vai deixar a localização desse restaurante aqui embaixo. E vocês têm Se que estiverem aqui perto, Nossa, com certeza bem. que comida boa. E agora partiu o Templo de Artemis. Foi 1 minuto dali da centrinha da gente tava de Selçuk pra cá. É. Mas- E é só uma plaquinha, pode entrar ali. Não tem ninguém aqui, então acho que é de graça pra entrar. Não sobrou muito dela, né? Templo de Artemis. Sim. E pra ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo, então ela é muito antiga e era um templo gigante, né, na época. Mas hoje em dia é isso que sobra Esse pilar. do Templo de Artemis. Tem algumas pedrinhas aqui em volta, É. gente. Mas até mesmo depois de ver a biblioteca restaurada, as coisas que a gente viu hoje em Éfeso, dá um pouquinho de desânimo, mas Certeza. não tem como. A gente estava do lado de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nosso lema é, já que a gente tá aqui, bora, né? É, E não tinha como negar. E tem uma tia meditando do lado da Artemis. vamos Do ficar templo. por aqui mesmo. Vamos tentar não Nossa, fazer mas barulho. é um pilar gigantesco, né? Agora imagina vários desses. Imagina vários desses, tipo, aqui. Pra ajudar a imaginação, a gente vai pôr uma foto do Templo de Artemis aqui, porque realmente parecia absurdo. Dá pra ter uma ideia só olhando pra esse pilar. Em volta tem várias, acho que são pedaços das colunas, até ali em cima. E também a gente vai ter poucas coisas aqui do Templo de Artemis, porque ele é bem mais antigo. Então, o Templo de Artemis é de 500 a.C., então a gente está falando basicamente meio milênio antes das ruínas de Éfeso que a gente mostrou hoje. Então, é algo bem mais antigo e explica um pouco mais porque ele já está tão perdido aí. A gente só ter essa linda coluna. Nossa, é muito antigo. Aqui na Turquia tem 2 maravilhas do mundo antigo. Tem um mausoléu, não vou lembrar o nome de quem, mas é um mausoléu que tem pra cá. Outro também que não tem muita
coisa que restou hoje em dia. Sim. Com certeza visitar Éfeso foi incrível. Acho que assim, comparado às ruínas que a gente viu recentemente de Plovdiv de Éfeso, são bem diferentes e chamam muito a atenção, principalmente a biblioteca. Eu adorei. Sim. Nossa, o quão bem tá preservado várias das ruínas lá, o pacote inteiro, assim, de ter a biblioteca, ter o anfiteatro e ter os corredores entre eles. Absurdo. Sim, com Foi certeza. incrível. E se você gostou do vídeo de hoje, a gente deu um bom passeio por Plovdiv também, que é uma cidade na Bulgária, que tem 8.000 anos. Então a gente mostrou bastante das ruínas que tinham lá. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição se você quiser assistir. E hoje a gente está em Esmirna, que é uma cidade que fica na costa oeste e é a terceira maior do país.